Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Maranhão realizou essa semana uma ação com empresários do estado. E qual é a ideia? Sensibilizá-los a cumprirem a meta de contratação de pessoas com deficiência. E aí eu falei que hoje estaria aqui conosco para conversar sobre os direitos dessas pessoas a Priscila Celares, que é advogada, especialista nos direitos da pessoa com deficiência. A Priscila já esteve aqui com a gente numa outra oportunidade e está aqui mais uma vez para a gente conversar a respeito desse assunto. Seja bem-vinda, Priscila, mais uma vez, tá legal? Eu queria começar conversando contigo a respeito desse assunto. Eu separei aqui algumas coisinhas. Eu não sei se são espinhosas para a gente tocar, mas eu acho que são necessárias. Até porque, você lembra da última vez que nós viemos aqui, que a gente falou do compromisso que a gente tem com a questão da informação, levar a informação correta para as pessoas e contribuir socialmente com esse tema, né? Certo. Então, os critérios para analisar essa questão face à empregabilidade das pessoas com deficiência, elas não deveriam ser diferentes do que é levado em consideração para contratar qualquer outro tipo de pessoa, mas não é isso que acontece, né? E aí, Priscila, nós temos diversos problemas, eu queria abordar alguns aqui, vamos lá. As empresas, elas certamente não estão preparadas, nem todas, para receber essas pessoas no seu ambiente de trabalho, ou eu estou errado? Não, você está certo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Essa questão da empregabilidade é bastante delicada no tocante à pessoa com deficiência, porque o maior problema é a falta de preparo das empresas para receber esse profissional, mas não sob a perspectiva física e arquitetônica, como todo mundo pensa, mas principalmente sob a perspectiva da acessibilidade atitudinal. Os profissionais que deveriam entrevistar o profissional com deficiência, que deveriam treinar o profissional com deficiência, eles não estão preparados para lidar com as deficiências, com os diferentes tipos de deficiência, com as especificidades que cada deficiência exige, para garantir que a pessoa com deficiência possa trabalhar de uma forma plena na empresa. Então, assim, na verdade, hoje o que a gente observa é que as empresas não estão preparadas para receberem esses profissionais sob a perspectiva da atitude, porque às vezes uma simples adaptação do próprio espaço físico já garantiria a permanência daquele profissional ali. Mas as empresas partem de um princípio de que não, eu não estou preparado, eu tenho que quebrar minha empresa inteira, nascer de novo para poder contratar o profissional com deficiência, quando na verdade não é isso. Ou seja, então nós estamos desfazendo um mito bem aqui nessa resposta. Exatamente. Não é isso? Agora, vamos partir para o outro lado, em relação ao preparo dos deficientes, porque o que acontece é uma coisa cultural. Como se teve essa cultura de que o deficiente é um coitadinho, beleza, não vai para o mercado de trabalho, não vai fazer um curso superior, aí ninguém se preparou para recebê-los e, consequentemente, até pela falta de oportunidade, a gente tem também as pessoas eu tenho a impressão, e aí você me corrige se eu estiver errado, eu tenho a impressão de que os próprios deficientes, eles, talvez uma grande parte não estivesse preparada exatamente do ponto de vista de qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho? Na realidade não é bem assim. Não. A gente já tem um grande número de profissionais com deficiência preparados, até mesmo com nível superior completo. Aliás, me permita interrompê-la só para destacar o seguinte, por exemplo, a Priscila, ela tem uma deficiência, né, visual, mas a Priscila ela é altamente qualificada. Da última vez que você veio aqui, eu falei o seu currículo, né? E a Priscila, ela é um bom exemplo disso, que é uma pessoa altamente qualificada para exercer qualquer função dentro da sua qualificação e talvez melhor do que qualquer outra pessoa. Então, só para fazer um parêntese aqui, por favor, Priscila. Mas, então, com relação à formação das pessoas com deficiência, de fato, assim, a nossa sociedade sempre foi bastante segregadora e isso dificultou o acesso das pessoas com deficiência às instituições de ensino. Até o próprio déficit no sistema de transporte também foi bastante prejudicial, mas hoje a gente já tem, as pessoas com deficiência já correram muito atrás de se capacitarem e hoje o que a gente encontra, na verdade, é um preconceito dentro das próprias empresas. Porque elas não oferecem cargos que sejam interessantes, por exemplo, para a pessoa que tem nível superior. Hoje, a grande maioria das vagas oferecidas, inclusive eu participei desse evento segunda-feira na Superintendência Regional do Trabalho, mas a grande maioria das vagas oferecidas são para quem não tem nível superior, o salário fica em torno de um salário mínimo e acaba que se torna desinteressante. Aí, em regra, é serviço geral, empacotador, e são postos de trabalho que as pessoas com deficiência que conseguem se qualificar não estão interessadas. Talvez seja uma espécie de assim, beleza, eu vou cumprir o que determina a legislação, a lei, mas eu estou fazendo um favor para essas pessoas. Exatamente. A impressão que eu tenho é essa. E as empresas acabam, na maioria das vezes, departamentalizando o que a gente fala. Cria assim, não, que a pessoa com deficiência vai ser serviço geral aqui dentro da minha empresa. Eles não conseguem analisar um currículo de um profissional com deficiência e impede igualdade com o de um outro profissional que não tenha deficiência. Pois é, era isso que eu estava falando na minha primeira pergunta. A questão da deficiência,
ela deveria ser uma questão de adaptação, sei lá, de espaço ou de mentalidade dentro da empresa, mas inicialmente é pé de igualdade, cara. Eu vou te analisar aqui da mesma forma, o currículo, teu currículo... Deveria ser assim. Não é isso? Exatamente, mas não é o que acontece. As empresas criam vagas para as pessoas com deficiência e aí ficam restritas àquilo. Não, aqui na minha empresa a pessoa com deficiência vai trabalhar em tais postos. Quando na verdade não é. Deveria ser analisada a competência e garantido, claro, as tecnologias assistíveis para que essas pessoas possam trabalhar. Por exemplo, eu posso concorrer com outro advogado para uma determinada vaga, mas para que eu possa desempenhar minha atividade de advogado, eu preciso ter um programa que garanta, por exemplo, a leitura de tela do monitor, né, do computador, para que eu consiga realizar o meu trabalho. Mas isso, ponto, acabou, né? Então, assim, o que as empresas precisam compreender é isso, que elas precisam analisar essencialmente a competência do profissional e aí sim vai comparar com outro profissional ou não e se disponham a conhecer essa competência na prática, porque é muito distante a realidade da pessoa com deficiência para aqueles profissionais que estão lá, que vão entrevistar, que vão contratar, eles não sabem exatamente do que se trata. E aí partem das suas próprias ideias e acabam impedindo, constituindo uma barreira. Eu acho que o grande problema é exatamente esse. É já começar, por exemplo, a questão da segregação já na oferta da vaga. Isso, exatamente. Porque deveria ser o seguinte, ó, temos vaga para tal coisa, pronto. E manda currículo manda você, manda quem é deficiente, então, sei lá. Analisou ali tudinho, beleza. Chama fulano, beltrano, ciclano. Ah, passou, mas tem uma deficiência. Beleza, vamos aqui adaptar o que precisa. Isso, quais os recursos que necessita. Ou seja, deveria ser no final da coisa e não no início. Exatamente. Depois de analisou que é isso mesmo, vou contratar essa pessoa, ok, tem uma deficiência, ok, o que necessita para trabalhar aqui dentro da empresa? Isso. Eu acho que deveria ser assim, o problema é que a gente fica tratando as coisas como uma anormalidade. Isso. E deveria ser natural, deveria ser normal, estou correto? Sim, correto. As empresas acabam parando sempre nas deficiências, não conseguem ver aquele profissional enquanto um profissional. Param só na deficiência que a pessoa tem, no que ela vai ter que fazer e deixa de naturalizar que é uma pessoa como outra qualquer. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Priscila Celares, obrigada, advogada, especialista dos direitos da pessoa com deficiência. Sim. E, Priscila, a gente vai abrir sempre o programa e te agradeço, adoro quando tu vens aqui participar, porque a gente tem a oportunidade de tocar, às vezes, numa feridinha, numa coisinha, mas que é preciso falar. E a maneira como você aborda a temática é sempre bastante interessante. Essa normalidade, essa naturalização do assunto, essa percepção é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais inclusiva, porque o que a gente quer é isso, é estar nos mesmos espaços que todo mundo, sendo visto enquanto pessoa. É porque é o seguinte, quando a gente fala de aceitar melhor, aceitar no sentido que eu digo de ter uma sociedade que consiga prover os recursos necessários para absorver as pessoas com deficiência, o que vem à mente logo, que a gente pensa é o seguinte, é rampa, é não sei o quê, e não é também, mas não é só isso, porque a gente também necessita disso, mas não é só isso. É um tudo. A questão é aqui também. Exatamente. Principalmente a atitude, né? Não é? Exatamente. É a forma como você se relaciona com aquilo. E principalmente partir da própria experiência da pessoa com deficiência para compreender como vai lidar com aquilo. Porque não dá para uma pessoa que não tem deficiência querer saber o que eu preciso, como que eu vou fazer determinada coisa. É importante perguntar como é que eu posso te ajudar, como é que você faz. Você lembra que a gente comentou isso na última vez que nós vimos aqui, né? Porque a gente mesmo, pela falta de costume, pela questão de como nós crescemos, de como nós vimos isso, a gente precisa reaprender a se comportar com essas pessoas, né? É justamente perguntar mesmo, dialogar. Como é que eu posso te ajudar? Você quer que eu te ajude? Precisa de ajuda e tal? Porque senão a gente fica com aquela história de coitadismo e não pode ser assim, tem que ser natural, né? É lembrar sempre que é pessoa antes de qualquer coisa. Como é que você trataria uma pessoa sem deficiência? Então da mesma forma. Pronto, acabou, é isso. Isso aí, tá ótimo, Gisele, obrigada. A gente vai para o intervalo comercial depois de bater esse papo aqui muito bacana com a Priscila Celares.